Então, acabe com seus últimos dias. E lá foi João levado para a ilha de Pátio. O livro de Apocalipse, que nós gostamos e que nós lemos e que vocês o amam muito, foi escrito por esse homem já com a idade bastante avançada. Meus amados irmãos, e João, em dado momento lá na ilha de Jerusalém, saudade da igreja e assim por diante, ele é levado para a ilha e de repente uma coisa linda acontece na vida de João. Diga assim: Deus tem surpresa para você. Diga: Deus tem surpresa para a igreja. Quem acredita, dê glória a Deus. Se você quer saber se Deus existe, olhe para a vida da irmã Eunice e diga: Deus tem surpresa para você. A próxima figura, irmãos, João, em um dado momento, está no Apocalipse capítulo 1. Hoje nós não vamos trabalhar muito com o livro para ganharmos tempo, mas amanhã, se Deus quiser, nós temos mais tempo de manusear o livro. João, ele teve uma visão, o seu espírito foi arrebatado e ele fica assustado. Se eu estivesse lá, se você estivesse, eu imagino que nós ficaríamos assim. Ele fica um tanto assustado. Toda a igreja leia aqui. Queridos, Nada, tudo bem, aí tá bom. Ótimo, a leitura tá linda. Irmãos, João, de repente, alguém coloca a mão sobre os seus ombros e diga: João, não temas, estou contigo. E João assusta. Qualquer um assustaria, sozinho na ilha. Ao invés de ser morto por animais ferozes, uma mão quente, amiga, coloca sobre os seus ombros e diga: João, não temas, estou contigo. Quantos podem dizer amém? A próxima figura, a outra, a próxima, por favor, a outra seguinte, mais uma. Queridos irmãos, de repente João entristece, porque não havia ninguém digno de desatar os selos, os segredos de Apocalipse. Aí João entristece, porque o livro precisava ser descortinado. O livro precisava de vir às claras. Pastor Jacó, você já foi coroinha do padre? Você tem tipo que foi coroinha? Nunca foi, não? Wagner, você tem tipo que foi coroinha? Não? Irmãos, a missa era lida no latim, não era assim? E a gente entrava ouvindo latim e saía sem entender nada. Mas o livro de Apocalipse é um livro aberto para todos nós. Não é uma meia dúzia de pessoas que podem ler o livro de Apocalipse. É um livro pouco falado. É um assunto pouco falado na igreja. Quando eu falo igreja, estou dizendo de um modo universal. Mas é um livro para todos nós entendermos. Agora João fica triste por causa disso aqui. Toda a igreja leia aqui. Queridos, então o Apocalipse precisava
vir à luz do entendimento. Ele não podia ficar um livro fechado que somente algumas pessoas pudessem ter acesso a ele. Aí o anjo diz: não vai haver ninguém no céu, nem na terra e nem no inferno que possa abrir o livro para nós e esclarecer para nós. Aí olha só o que acontece, a próxima figura. A igreja leia aqui: o Cordeiro toda a igreja agora, por favor, toda a igreja respira e segura o fôlego por um instante. Prende o fôlego aí e diga assim: o Cordeiro foi digno de abrir o livro. Digam: o Cordeiro foi digno. Queridos irmãos, e aqui João vê um leão e vê um cordeiro. Olha que cena linda. Jesus abrindo o livro de Apocalipse, para que eu e vocês não ficássemos na igreja sem saber o que estávamos fazendo, para onde iríamos. O cântico cantado nessa noite aqui, muito lindo, maravilhoso, dizendo que em breve ele volta para buscar a igreja. Meus amados irmãos, o Alessandro vai colocar uma figura daqui a instante. Pastor Robson, até 8h30. Então, meus amados irmãos, aí está o leão. Diga-se leão. Agora diga-se como leão. Mais uma vez. Jesus venceu Satanás. Então, como leão, ele resolve o problema de Satanás. Ele vence a Satanás. Agora, como cordeiro, toda a igreja diga-se como cordeiro. Mais uma vez. Ele resolveu o meu problema, venceu os meus pecados. Diga para quem está ao seu lado: os teus pecados foram perdoados na cruz. Digam: como cordeiro. Quantos podem dizer amém por isso? Como cordeiro, ele venceu por nós. E aí está o cordeiro que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, meus amados irmãos, já estamos passando uma parte introdutória deste assunto, que até terça-feira nós estaremos conversando com os irmãos. E agora, como é assunto da Santa Ceia, o Alessandro vai colocar uma figura aqui, por favor, sobre a figura. Procura para mim a figura nessa sequência aí, Alessandro, a figura de número 28, nessa sequência aí. Meus amados, então nós já vimos que o livro de Apocalipse é um livro que todos nós podemos aprender, ter acesso a ele. Dentro dessa sequência das figuras que você estava trabalhando aí, as figuras, você vai encontrar a figura 28, e nós vamos concluir falando sobre a ceia do Senhor, o arrebatamento da igreja. Por que arrebatamento? É o momento mais esperado da noiva, é o momento mais esperado da igreja. Encontrou, Alessandro? Na sequência aí, você tem 30 segundos para achar. Vem cá, Alessandro, por favor. Eu fico emocionado quando eu vejo esse menino aqui, como tantos trabalhando na igreja, ele, Jonael, essa turma, o conjunto terceira idade, esse povo lindo, maravilhoso. Queridos, eu vejo o pastor Roberto sentado ali, Roberto Carlos. Irmãos, traz uma alegria muito grande
E tanta gente aí. Acho que eu vi o Jonas aí, 130 quilos de elegância. Já chegou o Jonas? Ah? Aleluia. E tanta gente, irmãos. Eu queria pedir uma salva de palmas para essa igreja abençoada, poderosa, santa, e que vai morar na glória com o Senhor Jesus. Cometeria um grande deslize em citar nomes. Dá um sorriso para a igreja. Olha só, isso deu muito trabalho. Aleluia. Queridos, o arrebatamento da igreja. Alessandro, prepara para mim, por favor, lá no início. Não, deixa para amanhã. Amanhã vamos trabalhar com umas imagens aí. Irmãos, chega a hora da ceia. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Agora, como você já aprendeu a trabalhar rapidinho, coloca a próxima. Irmãos, o arrebatamento da igreja, diga assim, arrebatamento da igreja. Mais uma vez. Este é o momento esperado da igreja, sim ou não? Sem o arrebatamento, não teríamos razão para estarmos aqui. E você viu que o pastor Robson, Deus mostrou para ele uma revelação. E mostrou a revelação, exatamente isso, o arrebatamento da igreja. Então, meus amados irmãos, sem o arrebatamento, não haveria motivo para estarmos aqui. Mas todos nós aguardamos o arrebatamento, amém? Diga comigo, arrebatamento. Irmãos, esse trasladar da igreja para lá vai ser muito rápido. E nós corremos um grande perigo, sabe, queridos irmãos? É que o arrebatamento será coletivo. O arrebatamento será universal. Diga assim, universal. Mas olha o perigo que nós corremos. Se Jesus vier hoje e chamar alguém que está aqui antes do arrebatamento, cita o nome de uma pessoa aqui do Vera Cruz, dessa igreja, que já dorme no Senhor. Quem? O Eduardo da Patrícia. Quem, outras pessoas? Mama Margarida. E tantos outros. Que já o Luciano. Que já dorme no Senhor. Sebastião. Irmãos, aqui é um grande perigo. O arrebatamento pode não acontecer hoje ou amanhã, mas ninguém pode garantir que estará ou que estaremos com vida no amanhã. Aqui é muito sério, porque se Jesus vier e eu e vocês não estivermos preparados, a gente não sobe no arrebatamento. Jonael foi militar? Foi. Vem cá, Jonael, por favor. Vamos concluir. Irmãos, o Jonael vai fazer uma ilustração, que eu gosto muito dela, para a igreja ficar atenta, como vai ser o arrebatamento da igreja. Jonael, se a igreja estiver passando em volta de um quartel, quando o corneteiro está falando com o batalhão, a gente que está passando em volta ouve a corneta? Ouve. A gente entende também? Não. Os soldados que estão lá dentro ouvem e entendem? Entende. Eles ouvem e entendem. Queridos irmãos, aqui há um perigo muito grande. Porque Jesus dizendo que e nem ele sabe, segundo os teólogos diz assim também, que nem ele sabe que hora ele vai vir. Irmãos,
E se Jesus vem para uma pessoa individual e essa pessoa não está preparada. O Jonael está dizendo que o soldado no batalhão, ele escuta o toque da corneta lá dentro, falando com o batalhão, e o batalhão faz todos os movimentos só em ouvir o toque da corneta. Sim ou não? Sim. Agora, meus amados irmãos, na volta de Jesus, como ele não deixou datas, ele deixou sinais, e o último dos sinais será o toque da trombeta, que vai cortar o espaço sideral e vai atingir os nossos tímpanos e os nossos ouvidos, mas só sobe no arrebatamento quem ouvir ele chamar pelo nosso novo nome. Quantos podem dizer amém por isso? Então não brincamos com a salvação, é muito sério. Obrigado, Jonael. Queridos irmãos, e aqui está Jesus vindo montado num cavalo branco, os nossos novos convertidos. Não é que Jesus vai vir do céu montado, galopando um quarto de milha de cor branca. Não é que ele vem montado no cavalo, não. É que João viu a visão, ele vindo em um cavalo, e eu imagino, por ser o instrumento que se andava na época, instrumento veloz. Aí João viu Jesus vindo montado em um cavalo branco. Esse momento aqui será preparando a igreja que foi arrebatada para ir para as bodas do Cordeiro. Ela é tirada da terra e ela é levada para um lugar a sós com Deus,